ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a ginecologista e obstetra, a doutora Olga Camacho. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a toda a audiência. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar esse momento de informações, da saúde da mulher. Doutora Olga, a gente tem muitos assuntos relevantes para tratar, né? A gente pode começar falando sobre a menopausa, que é uma coisa que as mulheres sofrem muito, né? Sim, a menopausa é um período bem marcante, na vida da mulher. Eu digo que a gente passa por várias fases, Porém, a menopausa a gente se depara com alguns sintomas que vão trazer interferências em outras situações, principalmente na parte emocional. Então, a menopausa, ela pode acontecer a partir dos 40 anos, E principalmente os fogachos é um sintoma muito comum e é o que mais acaba incomodando nesse momento, e é um sintoma que é o mais marcante dentro de vários que podem acontecer. Doutora Olga, e qual a diferença entre climatério e menopausa? Pois é. Então, a menopausa, ela é a ausência da menstruação, tá? Então, assim, quando a paciente está em menopausa, ela vai estar há um ano já fechando um período que ela não menstrua mais, tá? Então, é essa ausência pelo período de 12 meses. E o climatério, ele é o início, um momento pré-ausência dessa menstruação, onde começa a acontecer uma oscilação do ciclo menstrual, Uma oscilação, ou seja, a paciente começa a ver que existe uma alteração, inclusive até pacientes que utilizam algum método contraceptivo, via oral, mesmo com o uso do anticoncepcional, ela pode aparecer, tá? E aí começa a ver que um mês não menstrua, 2 meses vem, aí começa a falhar. E aí a gente chama de climatério, por que esse nome de climatério? Porque realmente muda o clima, Então a gente faz referência a isso, que muda a percepção do clima. Então, provavelmente muitas mulheres que estão me assistindo agora vão saber. Todo mundo está com frio e elas estão com calor, Então, assim, todo mundo está agasalhado e elas estão com uma blusinha fininha. Então, essa percepção de temperatura real, que é o que traz essa sensação de climatério. Então, começam a oscilar, às vezes são em alguns momentos determinados, mais de noite, às vezes quando a paciente se agita, ou se ela fica um pouco mais ansiosa. Então, por isso, essa diferença. Porém, nesse período de climatério, ela ainda está menstruando, tá? Então, eventualmente, ela vai ter um ciclo irregular, mas a presença da menstruação, ela vai acontecer. E aí, a menopausa não. A menopausa, ela traz os sintomas, mas não existe mais sangramento, tá? Tanto que, vou fazer um adendo aqui, que durante o período da menopausa, por exemplo, se faz 2 anos que tu já não sangra e acontecer algum tipo de situação de sangramento, isso a gente não considera normal, Então, também é um indício de procurar o atendimento médico, para fazer uma avaliação. E quais são os riscos de uma mulher que já está na menopausa, e acontece esse sangramento? A principal alteração, de sangramento pós-menopausa é câncer de endométrio, tá? Então é uma patologia um pouco grave, Que é essa alteração. Eu sempre explico assim para minhas pacientes, dentro do útero, quando a gente é jovem, a gente forma uma camadinha, que é um tapetinho, que todo mês ele vai descamar, que é a menstruação, É um tecido que ele vai ser expelido. Então, quando a gente entra na menopausa, não existe mais essa produção, desse tecidinho. Então, o que acontece? Tá sequinho. Aí, quando acontece um crescimento já não normal, isso aí pode virar uma doença ruim. Existem algumas pacientes que, por alguma questão hormonal ou fizeram algum tipo de reposição, elas vão produzir, sem ser nada grave. Mas, na maioria dos casos, isso vai ser associado a um câncer de endométrio. Aí tem que biopsiar, tem que investigar, porque é uma situação, mais delicada. Doutora, normalmente é 40 anos a idade que pode acontecer a menopausa, E acontece de mulheres mais jovens sofrerem com isso também? Sim. Não chega a ser tão comum, mas pode acontecer. Então, o marco do início da menopausa são os 40 anos, Então, assim, a partir dos 40 anos, a gente considera que a mulher pode menopausar. Hoje em dia, uma mulher de 40 anos não parece ter 40 anos, Então, a gente, até a própria Cláudia Raia, fala que as mulheres de 40 são as novas mulheres de 30. Então, existe muita questão, assim, de atividade física, mulheres que se cuidam mais. Então, é um perfil
de mulheres que são mais jovens, realmente. Mas a menopausa, ela pode acontecer a partir dos 40, né? Em média, ela é com 50 anos. E também a gente tem o perfil de mais idade, né? Que são as pacientes que chegam até os 58 anos menstruando ainda. Quando acontece antes dos 40 anos, né? Aí vai trazer alguns riscos à saúde da mulher, né? Porque, assim, a menopausa a gente associa a um envelhecimento, né? Existe a queda do colágeno, o aumento da flacidez, né? O metabolismo fica mais lento, sem contar os sintomas também, né? Alterações cardiovasculares, né? Mais riscos de alteração cardiovascular e também da alteração óssea, né? De aumentar a descalcificação da mulher. Então, isso, por exemplo, uma mulher de 35 anos que acaba entrando na menopausa e não tem um acompanhamento adequado, né? Um tratamento adequado, essa mulher ali no futuro, daqui a 10 anos, pode fazer uma fratura, né? Pode ter alguns prejuízos na sua saúde. Então, não é normal a gente deixar que a menopausa aconteça antes, né? E não procurar ajuda, não procurar atendimento perante essa situação, né? De ausência de sangramento. Desde que isso seja, né, natural, espontâneo, né? A gente não está falando de pacientes que inibem a menstruação, que daí é diferente. Doutora Olga, e quais são os cuidados que a mulher deve ter? E o tratamento, né? Na menopausa? A menopausa. Sim, então, assim, principalmente, né, a gente ter os preventivos em dia, né? As minhas pacientes, assim, eu cuido muito dessa questão hormonal, esse acompanhamento, né, hormonal perante os sintomas, né, que elas têm. Que nem eu estava te falando da questão óssea, né, então começa a ter um desgaste, né, uma osteopenia que tem que ser tratado, dependendo dos sintomas, né, ressecamento vaginal, que mais que eu posso te falar? A parte emocional, às vezes são pacientes que acabam indo ao cardiologista porque elas sentem muita palpitação, cursa com insônia, né, com mal-estar noturno, e aí ela associa ao coração. Mas na verdade não, na verdade esse sintoma, ele é mais hormonal. Então esse reflexo, né, hormonal, então por isso que esse cuidado, né, referente ao acompanhamento correto e ver se dentro da margem assim, de tratamento a gente tem muita coisa para fazer. Várias opções, às vezes a gente associa, a menopausa eu vou fazer reposição, eu não quero fazer reposição hormonal porque a gente associa o câncer de mama, né? Que logo mais acho que a gente também vai falar sobre isso. Mas existem tratamentos naturais, existem medicações naturais e que funcionam muito bem. Que aliviam os sintomas, na verdade. Aliviam bastante os sintomas, inclusive assim, às vezes a gente tem que fazer tratamento específico assim para ansiedade, por aquele período, esperar porque o período assim de boom maior, né, de sintomatologia da menopausa em teoria são 2 anos, tá? Então desde essa ausência da menstruação. E vamos combinar, né, que 2 anos é muito tempo, né, para a gente ficar sofrendo, né? Então são sudoreses noturnas, paciente principalmente cursa com sudorese noturna, né, e questão de insônia, né, e esses fogachos que vão ocorrer em determinado momento, né, de dia, de noite. Então, assim, procurar o tratamento para aliviar esses sintomas, né, para a gente ter questão de qualidade de vida. Doutora, e o que muda na vida de uma mulher a menopausa? Bom, eu acho que o marco, como eu falei, né, dessa função de dizer assim, estou na menopausa, é como se fosse assim, estou envelhecendo, né? E aí a principal queixa que eu vejo hoje, assim, no dia a dia no consultório, é a questão da libido, né, associada a essa função sexual, né, que às vezes não acompanha muito a questão do parceiro, e associado também ao ressecamento vaginal, e isso aí traz um conjunto de séries que também afeta, né, a parte emocional dessa paciente. Então, nesse sentido, assim, acho que a menopausa, às vezes, os fogachos que a gente sempre destaca, né, mas eu acredito que essa parte emocional, assim, da mulher estar perante esses 50 anos, né, que também é uma coisa marcante, né, ou talvez quando acontece um pouco antes, são esses reflexos, né. Tem muita gente que diz assim, eu quero menopausar porque já não quero mais menstruar e tal. Mas às vezes não é tão legal assim, né? A gente vai se deparar, Não né? é tão simples. Exato. Então a gente vai se deparar com a mudança da pele, né? Com a mudança do humor. Sabe a TPM, né? Que toda mulher tem, né? Então assim, eu digo a menopausa é uma TPM constante. Então a gente hoje, jovem, a gente tem a TPM pontual, né? Aquela ansiedade, aquela irritabilidade. Mas tá, é um período curto. E no período da menopausa, esse período ele se estende um pouco mais, né? Então, assim, é meio que permanente. Então, às vezes, tu briga por alguma coisa
que não teria tanta importância assim, e isso acaba às vezes afetando até o relacionamento com o parceiro, o relacionamento com o filho, o relacionamento com os amigos, que é uma coisa que vai acabar afetando no geral. Então, a indicação desses sintomas é procurar uma ginecologista, né? Ou um ginecologista para saber como fazer o tratamento ideal para o seu corpo, né? Isso, por isso que eu te digo assim, muitas pacientes primeiro passam pelo cardiologista, indo atrás dessa sensação de palpitação, de mal-estar, às vezes desconforto no peito, e aí o cardiologista avalia, faz o eletro, faz todos os exames que devem fazer, e aí acaba nos enviando, né? Porque, na verdade, o tratamento para essa disfunção é hormonal. Eu tive agora, foi semana passada mesmo, uma paciente assim com mais ou menos esse perfil, e aí eu comecei um remedinho natural, até não me trazer os exames, e ela já voltou assim, sei lá, 80% muito melhor, dormindo melhor, né? E sem essa sensação de palpitação que ela estava sentindo. Causas da menopausa, né? causa da menopausa. E a gente pode falar um pouquinho agora com o público jovem, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a TPM, doutora. A TPM, pois é. É um mal que acomete bastante, né? As pacientes. O que acontece? Esse período curto de TPM, ele acontece pelo aumento da progesterona. Então, a gente cicla, né? A gente tem essa variabilidade hormonal e esse excesso de progesterona vai fazer com que a gente inche, com que acabe mudando o humor e acabe dando aquela sensação de vontade de comer doce, né? De comer um chocolate naquele período, né? Então, a TPM, às vezes, e nesse sentido, assim, a gente está falando da TPM mais tranquila. Mas tem a paciente que realmente, elas dizem assim, ficam mega explosivas, muito sensíveis, né, delicadamente naquele período, e isso geralmente é antes da menstruação, né? Então, geralmente é um período de 10 dias antes da menstruação. E aí tu vai notar que todo o ciclo acontece o mesmo. Então, tem tratamento para isso também. É isso que eu ia perguntar, doutora. Qual o tratamento para TPM? Então, assim, o tratamento é a gente inibir a menstruação. Então, a gente tem que tirar a menstruação dessa paciente, existem medicações para isso. Então, a gente deixa essa paciente que a gente chama em amenorreia, né? A gente tira a menstruação, ela vai fazer uso de uma medicação específica, contínua, para ela não ciclar mais. Então, não ciclando mais, não existe essa oscilação de progesterona, consequentemente, a TPM, digamos que a gente resolve. Doutora, agora a gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta com o segundo bloco para falar sobre o Outubro Rosa. Até logo! Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a ginecologista e obstetra, doutora Olga Camacho. Doutora, estamos de volta e agora a gente vai abordar sobre o Outubro Rosa, né? O que é o Outubro Rosa? Bom, o Outubro Rosa ele é um mês muito importante, né, de conscientização para a prevenção do câncer de mama, né? Então, assim, é muito legal que várias instituições, todo mundo se une, né, para fazer essa lembrança de uma doença que mata muitas mulheres, certo? Então, hoje, o diagnóstico precoce, que é o foco principal dessa prevenção, né? Porque quanto antes a gente descobrir, muito mais chances de cura, né? Principalmente dessa doença que é tão fatal, assim, para muitas mulheres. Então, acho que frisar isso é super importante. Então, essa campanha, ela é muito legal e aí, assim, às vezes a gente pensa, mas tem muita paciente que fala assim, eu não quero fazer porque eu tenho medo de descobrir, né? E quem procura acha aquela função toda. A gente fala assim, não, no Outubro Rosa, quem procura se cura, né? Então, assim, a gente está procurando o diagnóstico precoce para ter um melhor tratamento e para essa paciente poder descobrir uma coisa muito inicial que ela vai ter muito mais chances de cura dessa patologia. Doutora, e essa campanha ela é muito forte, ela é muito importante e mesmo assim o índice de mulheres que morrem, né, com câncer de mama ainda é enorme, né? É verdade, é verdade. Porém, porque eu acho que mesmo a mulher tendo essa rotina, às vezes esse cuidado, essa negação, esse medo também acaba interferindo, né? E às vezes dependendo do tipo, porque dentro do câncer de mama a gente tem vários tipos, né? E às vezes pode atingir alguma patologia um pouco mais grave. Só que quanto mais tempo a gente perde, né? Menos chances a gente tem. Então, por isso que a gente tem que ir fazer os exames anuais, de um ano para o outro, pode mudar sim alguma coisa. Porque dizer assim, eu fiz todo ano e nunca apareceu nada e agora apareceu. Essa é a ideia, né? De a gente fazer
o rastreamento, justamente para a gente poder descobrir a tempo, né? Doutora Olga, e a gente estava falando recentemente da menopausa, né? Ela pode ter alguma causa para o câncer de mama? Dentro do período da menopausa, né? O que acontece? Às vezes pode acontecer que a paciente sem algum acompanhamento adequado ou por conta, enfim, fazer algum tratamento hormonal não adequado, ela pode sim aumentar o índice, né? De reposição hormonal. Isso, o hormônio ele pode aumentar as chances, né, de vir a desenvolver um câncer de mama, porque ele é um câncer, né, hormônio dependente, né, estrogenicamente assim falando do tecido. E aí isso aí pode acabar, ela por conta, tomando alguma coisa sem acompanhamento nenhum, levando a uma chance maior de vir a desenvolver a doença. Então, sim, né? A menopausa ela pode causar o câncer de mama. Então, a gente precisa ficar sempre atenta. E a gente falou da TPM também. Alguma causa da TPM pode causar o câncer de mama ou nada a ver? Não. A TPM já é outra história, são outros sintomas, hormonal e mais em paciente jovem, né? Existe uma faixa maior, né, dessa incidência do câncer de mama, que é acima dos 50 anos, né? Que é onde também cursa nesse período maior da função da menopausa. Porém, existem sim pacientes com histórico familiar que podem vir a desencadear um câncer de mama mais jovem. Então, a gente sempre fala assim, ficar atento no histórico familiar. Quando a mãe, né, uma irmã, tem câncer de mama, essa paciente, ela aumenta ainda mais esse risco, né, para essa doença. Então, ela tem que ter um pouco mais de cuidado, às vezes fazer exames até semestrais, ou seja, de 6 em 6 meses, né, inicialmente, para ver se está tudo ok. E o fato de, às vezes, ter algum familiar, né, isso pode aumentar, então, essas chances dela vir a desencadear o câncer. Doutora, e quais são os sinais do câncer de mama? Quais são os primeiros sinais que a pessoa deve ficar atenta? Na verdade, a gente fala muito que às vezes a maioria das mulheres chegam para nós já sentindo, né, aquele nódulo, né? Então, geralmente é um nódulo palpável na mama, né? Que às vezes ela encontrou no banho, ou viu que ele estava diferente. Muitas pacientes, às vezes, depois de uma queda ou bater a mama, elas acabam apertando e examinando e acabam achando, né, esse sinal. O que acontece? Assim, o câncer em si, quando está num estágio mais avançado, ele vai existir uma deformação dessa mama, né? A mama vai ficar com a pele diferente, às vezes pode até ter um rubor. Geralmente a gente fala assim que dor não cursa com câncer de mama, né? Não é um sintoma específico. Porém, se já é num grau mais avançado, ele até também pode acabar gerando dor, né? Mas geralmente é um nódulo palpável na mama sem dor, tá? E aí a maioria das pacientes, como isso que a gente fala muito do autoexame, eu até no consultório mesmo, falo, a gente tem que se examinar, a gente tem que se tocar para conhecer. Muitas pacientes ficam em dúvida, doutora, mas eu tenho muita glândula, eu fico com dúvida. Eu falo assim, não, tu te examina, agora eu estou examinando, tá normal, então tu vê, isso é normal, e aí tu vai acabar tendo essa noção, né, do que é normal para ti. E aí, quando tu ver alguma coisa diferente, isso é um sinal de alerta, né? Então, assim, a maioria das pacientes, elas sentem um nódulo na mama, que é o que leva, muitas vezes, ao médico, né? Para acabar procurando atendimento para investigar. E além do autoexame, doutora, quais são os exames que são feitos para diagnosticar o câncer de mama? O autoexame é um exame que a gente, né, faz, pode fazer uma vez por mês, né? Ter essa rotina. Os outros exames são a mamografia, né? E a ecografia mamária. Tá? Então são exames diferentes, né? Principalmente a campanha maior é perante a mamografia, que é um mamógrafo, é como se fosse um raio-x, né? Que vai existir aquele pinçamento da mama ali para poder ver todas as áreas, porque existem lesões que são muito pequenas e elas cursam com calcificações que vão aparecer especificamente nesse exame. E o ultrassom, ele vem de uma maneira geral para avaliar, né, a mama, a glândula, embaixo da axila também, e também é um modo de diagnóstico. Muito raramente, né, dependendo de cada caso, às vezes é mais específico, a gente lança a mão de uma ressonância de mama, né? Mas hoje o padrão ouro é a mamografia. Doutora, é importante a gente ressaltar de novo a importância da prevenção do câncer de mama, né? Como essa mulher pode fazer a prevenção no dia a dia? Essa prevenção, então, assim, a gente fala do autoexame, né, que ela tem que escolher, a paciente menopausada, ela não tem mais ciclo, né? Então, ela vai escolher uma data
para ela poder fazer aquele autoexame direitinho na frente do espelho, já seja deitada, né? Ou, e aí a paciente que menstrua, né? Ela vai geralmente fazer o exame depois da menstruação, porque antes a mama também pode ficar um pouco mais densa, né? Com mais glândulas ali e acaba atrapalhando esse autoexame. Mas o principal é o acompanhamento, né? A rotina com seu médico, com seu ginecologista e fazer esse acompanhamento anual. Se ela tem indicação de fazer de ano em ano, ela vai fazer de ano em ano. Se ela tem indicação de fazer semestralmente, porque ela tem histórico familiar, porque ela tem alguém na família que já teve, né? Então, às vezes, a indicação é de 6 em 6 meses. Doutora Olga, e além do câncer de mama, quais são os cânceres mais frequentes nas mulheres? Além do câncer de mama, a gente tem o câncer de colo de útero, tá? Que às vezes também acaba não sendo diagnosticado tão precocemente, levando a um desfecho mais agressivo, né? E depois o câncer de pulmão, que é o mais comum. E esse primeiro câncer que a senhora falou, ele não é tratado precocemente por muitas mulheres, né? Qual é o exame ideal para ser tratado no início? A gente, falando em outubro rosa, é câncer de mama, né? Mas assim, na saúde em geral, a gente tem que saber que o Papa Nicolau deve ser feito também anualmente, né? Existem pacientes que têm indicação de 6 em 6 meses e ele está muito associado, o câncer de colo de útero, ao HPV, tá? Então, hoje o HPV, ele é um vírus que a gente acaba se contaminando, pode cursar com verrugas, com lesões, ou às vezes não, dependendo da cepa, né, desse vírus, e ele acomete 90% hoje das mulheres, né, então 90% da população em si está contaminada, mas não, é um número alto, mas não todo mundo vai evoluir para o câncer de colo de útero. Esse índice é muito menor, né, menos de 5% vai evoluir para uma lesão mais grave, mas essa paciente vai rastrear isso no Papa Nicolau, no pré-câncer, né, que é feito todo ano. Então, ele que vai nos dar essa ideia, né? E também o médico lá, quando examina, quando vai fazer a coleta, quando olha, ele vai ter essa noção se o colo está normal, se existe alguma secreção, alguma lesão, a gente chama alguma feridinha, né? Alguma alteração diferente ali no colo, para poder evoluir com outro exame, alguma coisa mais específica. E a gente está no mês de outubro e a gente tem o mês de conscientização, né? Ao câncer de mama. E é importante a gente tratar sobre todos esses assuntos que a gente trouxe durante todo o programa, né, doutora? São os cuidados que a mulher deve ter diariamente, né? E alguns exames anualmente, como são feitos todos os anos. Doutora, eu quero te agradecer a tua presença aqui hoje, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas e muito obrigada. Eu agradeço, Bruna, a oportunidade, tá? É muito importante, acho que a gente levar a informação, né? E acredito que talvez com algumas coisas que eu tenha falado, muita gente possa ter se identificado e talvez lembrado, né, que faz muito tempo que não consulta, né? Porque hoje o tempo passa tão rápido, né? A gente vive nessa correria de dia a dia, trabalho, filho, casa, e às vezes a mulher ela é muito cuidadora, né? Então às vezes ela se doa para o pai, para os filhos, para o marido e acaba esquecendo dela, né? Então eu sempre digo, a gente tem que estar bem para cuidar dos outros. Então tem que lembrar sim da sua saúde, tem que lembrar que às vezes muitos cânceres de mama são diagnosticados também em exames de rotina, tá? Sem a paciente sentir nada. A gente até falou do sintoma ali do nódulo, porém não se deve esperar, né, que o nódulo apareça, por isso essa precocidade, né, esse interesse que a gente fala de fazer esse diagnóstico precoce, né? E essa rotina, às vezes, pode também acabar sendo um momento ali de diagnóstico super importante para a saúde dessa mulher. Para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar tudo o que acontece nos bastidores. Se quiser me acompanhar também é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar também sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.